tema desse vídeo é anorexia nervosa. Esse é um tema que ganhou recentemente a repercussão na mídia, quando várias modelos extremamente magras ou até mesmo atrizes muito abaixo do peso começaram a ser estampadas na mídia como padrão de beleza, mas chamou muito a atenção a magreza dessas, que eram muito abaixo daquilo que é tido como normal, inclusive com a morte de alguma dessas pessoas. Mas o que é a anorexia nervosa? São pessoas que têm uma maneira muito distorcida da autoimagem, uma maneira de ver o seu corpo muito inadequada, de uma maneira muito doente. Além disso, existe uma negação muito forte de que elas estejam com um peso muito baixo. Há sempre uma necessidade de emagrecer mais ainda, mesmo que todos ao seu redor estejam dizendo: olha, você está muito magra, o que está acontecendo? Para elas, isso não é verdade, elas precisam ainda perder mais peso. Pode parecer até loucura, mas não tem nada a ver com loucura. Simplesmente tem uma doença que, como característica dessa doença, elas não conseguem se ver como realmente estão. Por isso que se fala de uma imagem distorcida. E aqui fica um alerta para os pais. Boa parte das vezes, os pais, por conviverem diariamente, não conseguem perceber que a pessoa está perdendo peso, está ficando muito magra. E mesmo depois, os familiares, quando observam que a menina, a adolescente ou o adolescente está ficando muito magro, as pessoas ao redor também falando: olha, você está muito magra, normalmente elas negam, normalmente elas não conseguem reconhecer que estão realmente ficando muito baixa. Existe um dado que nos chama muito a atenção, que é a perseverança dessas pessoas para perderem peso. Elas utilizam os mais variados métodos para emagrecer, desde exercícios físicos muito intensos, não com a intenção de manter o corpo saudável, mas sim para perder peso, ou para não ganhar peso. Outras utilizadas, por exemplo, laxante, diuréticos, a indução do vômito. E por falar em vômito, eu gostaria de desmistificar um mito que é muito comum nesse meio de pessoas que apresentam problemas alimentares. É de que o vômito faz a pessoa emagrecer. Isso não é verdade. Por quê? Porque o que faz a pessoa engordar é o açúcar. E quando nós ingerimos um alimento, o organismo absorve muito rápido os açúcares. Quando elas induzem o vômito, elas estão colocando para fora sais, vitaminas importantes para o nosso organismo. Logo, elas começarão a ficar desnutridas. Outro dado importante em relação ao vômito é que quando vomitam, todo aquele suco gástrico que é ácido, ele passa pela parede do esôfago e pode causar lesões. Da mesma maneira como pode causar danos aos dentes. Isso é um mito, não funciona. Quais são as principais características que nós vemos nos comportamentos das pessoas que apresentam esse problema? Um bastante marcante é que essas pessoas recusam comer. E se comem, elas comem muitas das vezes escondido. Ou almoço, jantares em casa, boa parte das vezes elas evitam comer e se comem de uma maneira muito restritiva, muito pouquinho. Outra característica é o medo exagerado e inexplicável que essas pessoas têm de engordar. É uma coisa pavorosa para elas imaginar que vão engordar. Existe uma outra questão que é muito comum no comportamento delas, elas têm o hábito de calcular os valores calóricos dos alimentos. Então, se vão ao supermercado comprar alguma coisa, elas têm o hábito de fazer cálculos. Olha qual é o valor calórico daquilo e verifica se está dentro daquilo que elas podem comer como metas que elas estipulam para si diariamente. Outra característica nas mulheres
que quando elas atingem um nível muito baixo do peso, é comum que elas interrompam a menstruação. Aliás, para o diagnóstico de anorexia, é importante que tenha esse dado. Elas precisam ter a menstruação interrompida por um período, que é um outro dado muito importante em relação a isso. E como falamos anteriormente, outra característica é a quantidade de exercícios físicos intenso e exagerado. Agora tem uma questão que deve estar passando pela sua cabeça. O que causa a anorexia nervosa? Na verdade, nós temos muito mais perguntas do que respostas para essa questão. Apesar das pesquisas e estudos que nós temos na área, fica muito difícil falar em uma única causa. O que a literatura mostra até agora é que existem vários fatores que podem contribuir para o surgimento da anorexia nervosa. Dentre eles, não podemos descartar a possibilidade da existência de um componente genético. E aqui eu me refiro aos aspectos orgânicos. Um outro dado que os estudos vêm mostrando, existem algumas alterações neuroquímicas cerebrais nessas pessoas. É comum encontrarmos em pessoas, utilizando desses exames, essas alterações. No aspecto psicológico, nós temos outros dados que contribuem para o surgimento, para a causa dessa questão ou o desencadeamento. Por exemplo, nós temos fatores que mostram para a gente que uma família muito rígida tornam as pessoas com uma necessidade de não errar e passam a ter a necessidade de controlar tudo e todos ao redor, inclusive a própria alimentação. E um outro dado é assim, qual é a proporção, qual é o índice de pessoas com anorexia nervosa no mundo? 3,7% da população mundial apresenta anorexia nervosa. Isso é um dado muito significativo. E a maioria das pessoas afetadas por isso estão na fase da adolescência. Entre os 12, 13 anos até os 18 anos é uma fase onde há uma maior prevalência. No entanto, é comum encontrarmos quadros de anorexia em pessoas com menor idade e com pessoas com maior idade também. E um outro dado extremamente alarmante. Das pessoas que têm anorexia e que precisam de internação hospitalar, 10%, eu vou repetir, 10% das pessoas que precisam de internação hospitalar morrem. Morrem por falência de órgãos. Morrem porque os órgãos não se sustentam, porque eles não comem. Morrem caquéticas. Isso é um problema sério, isso é um dado extremamente alarmante. Como é o tratamento para a anorexia nervosa? Essa é uma questão muito séria. É um tratamento que requer cuidados multidisciplinares. Ou seja, é muito importante que, na grande maioria dos casos de anorexia, esteja presente profissionais como um psiquiatra, um psicólogo e uma pessoa da área de nutrição. São 3 áreas muito importantes para tratar de pessoas com um caso de anorexia nervosa. Cada um tem o seu papel bem definido nessa tarefa, todos trabalhando em prol da mesma questão. Um dado muito importante, não basta ser um profissional generalista, é necessário conhecer o caso para poder prestar